Então, a visão marxista coloca o tema da ideologia de maneira muito forte na metade do século XIX, e isso vai sendo desenvolvido, né, cada vez mais, e a gente tem inúmeros exemplos de elaborações. Então, por exemplo, um dos sujeitos que é considerado os principais filósofos pós-modernos, pós-estruturalistas dos anos 70, 60, 70, que é o Lyotard, ele vai dizer que ideologias são metanarrativas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, a nossa história de vida, as nossas interações, elas são todas como narrativas, historinhas. Mas essas historinhas têm pontos em comum. E os pontos em comuns das narrativas são justamente esses de onde saem os vetores, as flechinhas que apontam para uma espécie de uma abstração que seria a ideologia. Então, por exemplo, típica visão do Lyotard. As pessoas querem constituir família. Elas acreditam numa tese que é a de que existe um impulso biológico instintivo para gerar filhos, sendo que, na visão dele, não há indicativos empíricos de que esse impulso exista na espécie humana, ainda que ele exista em todas as outras espécies, mas o humano é diferente. Então, por exemplo, a fêmea do humano, a chamada mulher, não entra no cio. Então, não tem cio, como é que você pode ter esse impulso? Então, ele argumenta. Então, as pessoas acreditam numa narrativa biologizante, elas acreditam ao mesmo tempo que elas precisam alocar recursos, porque elas precisam construir esta família, e aí elas acreditam que elas têm que seguir no mesmo emprego, que elas não podem arriscar justamente esse processo constitucional, e aí, na prática, o que acontece é que elas saem da escola, de qualquer coisa aí, no tempo do curso normal para dar aula nas escolas, ou de um aprendizado técnico para trabalhar na indústria, etc. Tudo com a crença de que elas têm que seguir isso daqui, porque isso está escrito na sua base existencial, através de argumentos biológicos ou argumento que for. E ele vai dizer, olha só, a metanarrativa não é cada uma dessas partes, a ideologia não é isso. A ideologia é justamente essa abstração, é o que une essas partes e faz com que 90% das pessoas saiam da escola preocupadas que elas precisam trabalhar, que elas precisam de dinheiro, que elas precisam de filho, que elas precisam... E aí, no final das contas, faz todo mundo o mesmo caminho e aí, evidentemente, você tem uma oportunidade, por exemplo, de... Já que eu já sei que eu vou ter sempre mão de obra barata, de explorar a mão de obra, aí entra no discurso que, enfim, vai ter um aspecto muito mais... já ele próprio baseado numa ideologia prévia e, em última análise, ou seja, em ecos marxistas. Não vamos entrar nesses ecos marxistas, mas é importante pensar o sentido de ideologia como metanarrativa em qualquer sentido, qualquer outra acepção, tá bom? Também poderia ser o contrário. O sujeito acha que ele, enfim, a família dele é imprestável, que ele é um sujeito imprestável, ele sente que ele não é capaz de acompanhar a escola, ele abandona a escola, ele sente que ele não é capaz de ter um trabalho, aí ele vira traficantezinho de boca de fumo, meia boca, sim, justamente meia boca. Aí o sujeito nessas também acredita que a vida não tem nenhum sentido, não vale nada, as pessoas não prestam, e no final das contas o que ele faz é caminhar rapidamente para uma morte precoce e violenta. Isso também é uma abordagem ideológica do mundo que caberia no mesmo sentido de metanarrativa. Qual que é a metanarrativa? Para onde apontam os vetores? Apontam para um niilismo social, cultural e motivacional que estaria inspirando todos os comportamentos, ou seria transversal a todos os comportamentos. É isso que o Lyotard quer dizer acima de tudo, o que eu acho que é muito interessante, tá bom? Eu acho que tem muito valor. Então, acho que está bem claro que a ideologia é um dos grandes conceitos dos últimos 200 anos, dos mais do que isso, né? 200 e tantos anos, um dos mais importantes, e aí a gente pode dar um passo a mais e falar, legal, mas direita e esquerda não é simplesmente ideologia, né? Não, direita e esquerda é uma maneira, é um espectro, um eixo político. Portanto, é uma maneira, é um conceito que emerge no domínio das ideologias políticas. Olha só, interessante, né? Então, se direita e esquerda são pontos, né, numa trajetória no domínio da ideologia política, isso significa que nem toda ideologia é política. Quais outras ideologias existem? Ué, existem muitas. Então, por exemplo, o fundamentalismo cristão é uma ideologia. O ambientalismo é uma ideologia. O feminismo é uma ideologia. O machismo é uma ideologia. O islamismo é uma ideologia. E assim por diante. Todos esses ismos são formas de ver o mundo que tem, vamos dizer assim, apontam para metanarrativas, né, para
paradigmas que vão direcionando o olhar e que valem em diferentes coisas, diferentes comportamentos, diferentes momentos de vida, na visão do Lyotard e de outros mais. Então, são ideologias. Ideologia política é um recorte. Então, que recorte é esse da ideologia política? O recorte da ideologia política é um que vai dizer o seguinte: existem filtros, anteparos, abordagens da realidade que justamente vão se tornar críticos no domínio da política. Pô, interessante, né? Então, que raios é política? Política é o processo de alocar recursos e poder coletivamente. Em essência é isso. Ou seja, se a gente está sozinho, a gente não faz política. Que a gente até pode fazer porque a política existe, mas a gente não inventa política. A política é o processo de tomada de decisão, de produção de direção para a ação, envolvendo várias pessoas. Então, no final das contas, ideologias políticas são esses pontos de vista sobre a realidade que se aplicam quando a gente está falando de decisões que impactam, do ponto de vista de recursos e de poder, várias pessoas ao mesmo tempo. É isso. Você vê, não é um negócio complicado. Ideologia política não é um conceito, assim, efêmero e que muda conforme a nossa visão. Não é nada disso. Nem é mecânica quântica, tá bom? A parte matemática, né? A parte do lero-lero é fácil também. Não é nada disso. Então, e quais são algumas das ideologias políticas clássicas? Bom, uma delas é o liberalismo. Liberalismo é a ideologia política que dá ênfase, ou seja, na hora de você ter esse olharzinho sobre o mundo, esse óculos que faz você ver a realidade de um jeito, dá ênfase às liberdades individuais. Então, elas ficam maiores. Tudo que envolve liberdade individual ganha em força. Fica assim. Tem uma lente de aumento que aumenta isso. Dá ênfase à proteção dos direitos humanos. Dá ênfase nisso. Dá ênfase a um senso de igualdade sobre regras. Então, não é necessariamente igualdade de condições, não. Igualdade sobre regras. Então, rule of law. Existem padrões para ação que valem para todo mundo. Dá ênfase para isso, tá bom? E dá ênfase, por exemplo, aos direitos à vida, dá ênfase ao direito à propriedade, dá ênfase à liberdade de ação, inclusive de empreender. Essas são as visões do liberalismo. Outras, né, assim, outras visões, né, outras ideologias. Conservadorismo. O que é conservadorismo? É uma lente, né? O Edmund Burke é o grande, na minha opinião, é o grande nome da gênese do conservadorismo. E o que o conservadorismo dá ênfase? O que o conservadorismo dá ênfase? Dá ênfase, a lente fica grande, às mudanças graduais, ao valor das coisas que permanecem. Quando uma coisa, ela parece que ela vem de trás e ela tem valor na atualidade, ela ganha ênfase à luz do conservadorismo. Um exemplo óbvio é a família. A família tem uma importância imensa. E outras coisas mais. Então, mudança gradual, o status quo, as coisas que não precisam, do ponto de vista dessa visão, serem mudadas, esse tipo de coisa. E o socialismo? O socialismo dá ênfase, a lente faz crescer a visão das coisas que promovem a redução da desigualdade entre as pessoas. Então, o socialismo, ele vê as assimetrias de recursos como luzes que piscam nesse óculos, assim, de maneira muito incômoda. Faz... E aí, a pessoa precisa regular o óculos, então ela precisa criar recursos no mundo para reduzir a desigualdade entre as pessoas, sobretudo através de uma estrutura centralizada, do Estado. Então, ou seja, há uma ação direta do ente político, disso que emerge da organização, né, da tomada de decisão coletiva, o representante da tomada de decisão coletiva para reduzir as desigualdades. Então, e assim a gente pode ir, por exemplo, fascismo, né? O que o fascismo vê? O fascismo dá a lente, né, brilha assim, quando vê a lei e a ordem, quando vê a hierarquia. Hierarquias trazem grande valor para os fascistas. E, claro, o fascismo hoje em dia está associado a crimes, inclusive crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, porque o Mussolini era um fascista e assim por diante. Mas a gente tem protofascistas ou fascistas amestrados, por assim dizer, né? Até hoje em dia a gente pode dizer, não, amestrado parece que eu peguei pesado, eu quis dizer assim, domadinhos, e o que brilha aos olhos é sempre essa coisa assim, o poder
da massa organizada, militarizada, da parada, né? Tipo a parada militar, da força, do poder coercitivo, através da possibilidade da violência, do poder de imposição de uma ordem. Então são coisas assim, né? Então o que brilha à luz dessa visão de mundo é aquilo que se mantém absolutamente hierarquizado de uma maneira coercitiva. E assim a gente tem muitas outras ideologias, tá bom?